Olá, eu sou Noemi Carneiro. Esse é o canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 2 da primeira carta. Neste capítulo, Paulo vai nos dizer a raiz da sua pregação, onde ela se baseia. E ele vai ensinar, como nós falamos anteriormente, que a sua pregação não tem nada a ver com a sabedoria humana, com a eloquência que vem daqueles que têm esse conhecimento, mas que a pregação do que ele dizia a respeito de Jesus estava baseada no poder de Deus. Ele deixou isso bem claro. A minha pregação vem de Deus, é o poder de Deus que opera em mim, e é o poder de Deus que opera na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. E com isso, então, Paulo tinha um desejo, um propósito. Qual era esse propósito? Era de que a fé daqueles irmãos lá da igreja de Corinto não fosse baseada no conhecimento humano. Paulo deseja que os crentes tenham um relacionamento espiritual com Deus. E que eles não vivessem numa mera religiosidade, fazendo as coisas mecanicamente, mas que eles tivessem um profundo conhecimento dos planos e dos propósitos de Deus. Então, a partir dessa ideia, ele vai apresentar para nós uma separação. Ele vai dizer o que é sabedoria de Deus, que ele preparou para aqueles que o amam, e o que é uma sabedoria humana. Então, Paulo deixa claro nesse capítulo que nós vamos ler esses primeiros 5 versículos, que existe uma importância muito grande da ação do Espírito Santo nesse relacionamento. É o Espírito Santo que nos faz compreender a vontade de Deus. E é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender os pensamentos de Deus e trazer para nós o conhecimento que Ele deseja para o nosso crescimento. Diz assim o verso 1: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, tá vendo? Ele não usou do seu conhecimento, mas ele ele proclamou o evangelho de Deus com uma dependência de Deus, uma profunda dependência de Deus, do Espírito Santo, para a sua pregação. No verso 2 ele diz: Eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus e esse crucificado. Paulo estava dizendo assim: a única coisa que eu fiz questão de que vocês conhecessem foi Jesus, nada mais. E nós estamos precisando muito disso hoje, né? De nada importar a não ser Jesus. Às vezes hoje a pregação do evangelho está recheada de muitas coisas vinda de sabedoria humana, vinda dos homens, mas Paulo, dos pensamentos humanos. Mas Paulo está dizendo assim: eu fui com você para pregar o evangelho para vocês, e eu não quis saber de outra coisa, a não ser anunciar Jesus. E ainda tem uma coisa, eu quis anunciar Jesus crucificado. Ele estava dizendo assim: eu não estava falando de exaltação, do trono de Deus, da raiz de Davi, mas eu preguei para vocês aquele homem, a vida daquele homem que foi pregado na cruz do Calvário, como o maior malfeitor, né? Como o maior dos pecadores, para estar lá. Não, eu preguei a Cristo, esse Cristo crucificado, como vil pecador, não porque ele era um pecador, mas porque lá na cruz ele carregou os nossos pecados. E com isso, Paulo estava querendo dizer, então, que a pessoa de Cristo, o ofício de Cristo, que foi morrer por nós na cruz do Calvário, foi então o que constituiu todo o evangelho. Era isso que Paulo pregava. E o verso 3 ele diz: eu fui até vocês e eu fui em fraqueza, com muito temor, muito tremor, foi que eu estive aí entre vocês, né? Para falar da cruz, eu tenho grande dependência de Deus.
eu tenho grande temor e tremor. Olha que lindo. E a minha mensagem e a minha pregação, elas não se constituíram de palavras persuasivas. Eu não preguei para convencer vocês, não. Eu não preguei com essa sabedoria como muitos hoje pregam nesses grandes auditórios para convencer o outro. Não, eu falei apenas da pregação do evangelho e eu não fui... quando ele fala fraqueza, ele quer dizer que ele foi na dependência de Deus, porque por ele mesmo, né, ele não seria, a mensagem do evangelho não atingiria. Então ele foi na fraqueza humana, mas na dependência do grande Deus. Foi dessa forma que ele foi. E ele diz, então, a minha mensagem, a minha pregação, ela não foi para convencer vocês, porque eu sei que isso é papel do Espírito Santo, mas eu preguei para vocês como o Espírito Santo atuando em mim. Então, o poder do Espírito Santo atuando em mim, eu, dependendo do Espírito Santo, preguei a vocês, para que ele os convencesse do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz aqui, ele fala aqui, a minha pregação, ou seja, o meu discurso, né, as minhas doutrinas, a minha pregação é proclamar o evangelho. Quando ele fala em demonstração do Espírito, ele está dizendo que é só o Espírito que pode mover um coração humano. E ele não deixa dúvidas de jeito nenhum de que a sua pregação era uma pregação baseada pela fé poderosa na obra do Espírito Santo, né? Ele não queria exibir milagres como tantas pessoas hoje, como tantos pregadores, né? Usam desse exibicionismo. Não. Ele queria que o Espírito Santo atuasse no coração daqueles a quem ele estava pregando. Olha que mensagem simples, singela, né? O verso 5 ele arremata dizendo, para que, sabe por que eu fiz isso? Com essa singeleza de coração? Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, eu preguei no poder de Deus. Eu quero que esse poder de Deus atue na vida de vocês. E eu quero que vocês também preguem com a sabedoria vinda de Deus. Olha, a grande intenção do apóstolo Paulo ao apresentar o evangelho não era impressionar, mas não era, e ele até poderia impressionar pelo talento que ele tinha, né? Um homem de muito conhecimento, mas o poder, o desejo dele era um único desejo, que Jesus marcasse a vida das pessoas pelo poder do Espírito Santo. E ele disse aqui que ele fazia isso com muita humildade, com muita dependência, não como alguém que era o bambambam, o melhor, que estava acima do povo. Não. Paulo procurava sempre voltar a sua atenção e a sua pregação para a pessoa e obra do Senhor Jesus. E desta forma, ele esperava então que o poder de Deus agisse na vida daquelas pessoas a quem ele pregava. E então, eu quero que você fique com essa palavra, entendendo que Jesus deve ser o centro da sua vida, Jesus deve ser o centro da sua pregação, as manifestações do Espírito Santo é que devem estar presentes na sua vida. E a sua dependência deve ser tão somente de Deus, através do Espírito Santo. Que ele te use poderosamente para pregar as boas novas do reino, de que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Deus te abençoe.